Procuradora, mas eu, como cidadã comum, fico me questionando uma coisa que eu acho que todo mundo se questiona. Como é que tem várias decisões judiciais, né, são umas 10 pelo menos, de servidores de assessoria, de sindicatos e associações de servidores, em que o Poder Judiciário determina alguma coisa e o Estado não cumpre e não acontece nada? Por que isso acontece? Não é que não acontece nada. Na verdade, nós temos sim as liminares, né? E que, na verdade, essas decisões judiciais, elas, inclusive, falam que está na Constituição. Olha, deve ser pago e, se não, e com atraso, deve ser feita a correção. Mas o que acontece é que hoje não tem disponibilidade de caixa. O que se está buscando é realmente um ajuste financeiro, e que nós vamos precisar o quê? Escalonar esse pagamento. Se você me perguntar, é o ideal, é o que eu gostaria? Não, eu não gostaria. Mas nós estamos com várias contas em atraso nessa situação. O salário realmente ele foi colocado como prioridade. Inclusive o governo tem deixado de atender programas sociais, deixado, de certa forma, de investir em políticas públicas justamente por conta do pagamento de salário. Então, não é que não se está, hoje nós não temos a disponibilidade financeira para arcar com o pagamento integral de dezembro, de uma vez só. Eu pergunto isso porque quando um pai não paga a pensão alimentícia, ele usa esses mesmos argumentos, que ele não tem dinheiro, que ele está desempregado, que a renda dele não comporta, o juiz manda prender o pai. Né? Quer dizer, o juiz acaba punindo esse pai de alguma forma por isso. No caso do Estado, não tem o que fazer. Quer dizer, a justiça ela não consegue, de fato, dar uma solução para quem vai recorrer a ela. O problema, assim, o que eu acho é que o problema não passa apenas na questão, vamos assim dizer, do direito. Tem a parte da economia. Então, eu acho assim, nós vamos ter que tratar isso como direito e economia, sim. Não adianta nada nós termos os direitos previstos constitucionalmente se nós não temos a disponibilidade financeira para mantê-los. Então, essa é uma questão, realmente, nós estamos numa transição de governo, com uma calamidade financeira comprovada, e nós vamos ter que agir em conjunto para que a gente volte realmente a buscar a saúde financeira, que vai, sim, garantir os direitos mínimos que um cidadão tem, dentre eles o salário. Procurador, uma outra questão que eu gostaria que a senhora explicasse é a seguinte: o governo disse que não poderia pagar os salários de dezembro porque eles não foram empenhados pelo governo anterior. Então, essa foi a principal argumentação do governo a respeito dessa folha de dezembro. Depois que, agora já por volta de janeiro, meados de janeiro, o governo dizia que precisava de aprovar o orçamento para empenhar essas folhas. No entanto, o orçamento ainda sequer foi publicado, só se foi ontem e hoje que eu não vi, mas até então o orçamento não foi publicado, ou seja, ainda ele não é lei, e o governo conseguiu pagar salários para a educação sem o orçamento e independentemente desse argumento lá do começo. Então, e com isso, a gente percebe que não era totalmente correta essa argumentação de que sem empenho não pagava salário. Na verdade, sim, ela é tecnicamente correta, sim. Ele não foi empenhado. Para ele entrar no orçamento de 2019, ele teria que já ter previsão, porque o duodécimo serviria, por exemplo, para pagar as despesas de 2019. Então, assim, tecnicamente, sim. Só que a partir do momento que nós começamos com as liminares, o governo consegue fazer esse pagamento. Então, assim, ele está cumprindo as decisões judiciais, mas num escalonamento, porque ele realmente não tem caixa para fazê-lo de uma vez só. Então, a partir do momento em que começaram as decisões, o governo ele começa a cumprir essas decisões judiciais, infelizmente, dentro de um escalonamento que não é realmente bem visto aos olhos dos servidores, que, como você mesmo disse, tem suas contas para pagar. Então, assim, é óbvio que o governo é sensível a toda essa situação, e ele vem se empenhando com muita transparência e muita seriedade para quitar, vamos assim dizer, todo esse déficit que foi deixado
pelos outros governos. Mas então o problema não era a falta de empenho, até porque o que está se pagando agora não é de decisão judicial, começou a pagar professores, né? Outros sindicatos que ganharam na justiça não estão recebendo, é o caso do Sindifisco, na verdade, começou-se pelos professores porque tem o Fundeb e aí tem toda essa disponibilidade do fundo para que seja pago os professores. Pois é, então não foi por decisão judicial, consequentemente foi possível sim empenhar a folha, independentemente de decisão judicial. Não, Cileide, foi, porque na verdade é o seguinte, a partir do momento que nós passamos a ter decisões, inclusive nós temos de praticamente todos os sindicatos, inclusive dos professores, nós estamos cumprindo essas, assim, não é só um cumprimento de decisão judicial, mas a partir do momento que você tem uma decisão judicial, ele poderia fazê-lo. Só que ele não consegue fazê-lo integralmente de todos os servidores que estavam faltando. E aí foi feito esse escalonamento. Inclusive foi feito não por secretaria, mas sim com valores, faixas de salários, para que fossem pagos aqueles que ganham menos e que representam a maior parte dos servidores. Então, abarcaria um maior número de servidores.